Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5, a nossa revisão. Vamos estar colocando aqui nos slides todas as nossas 4 aulas anteriores. Eu vou repassar cada item que é importante para que vocês façam a avaliação regular de vocês. Vou aparecer um pouquinho menos, porque eu vou ficar um pouquinho mais com o slide, mas qualquer dúvida é só mandar. Estou aqui com a nossa professora também. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa 5ª aula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Hoje é a nossa última aula, daqui a alguns minutinhos vocês iniciarão as avaliações, né? Então, neste momento, preste bastante atenção na revisão que irá ajudar vocês durante a realização da avaliação dessa disciplina. Agora é com a professora Priscila. Vamos aos nossos slides para iniciar a nossa revisão. A nossa teleaula de hoje nós vamos rever inventário de materiais, métodos de custeio, planejamento tributário e tributação de cooperativas. Nós vamos conhecer os principais métodos, ou seja, nós vamos rever eles, nós vamos reconhecer os métodos de custeio, entender os principais métodos de tributação das cooperativas e a importância do planejamento tributário. Vamos rever todos esses assuntos. Vamos iniciar com o que é inventariar, que na nossa primeira aula foi entrado no chat, onde vocês colocaram o que vocês achavam que era inventariar, mas vamos relembrar que é o quê? Levantar, mensurar quantidades físicas de cada bem que compõe o patrimônio de uma entidade. É atribuir a essas quantidades um preço unitário, apurado conforme o critério de avaliação adotado pela entidade. Ou seja, os registros de inventário controlam o estoque, é onde vocês vão fazer todo o controle das mercadorias, tudo que vocês vão comprar e vender na cooperativa, em constante movimento e servem para a avaliação periódica dos resultados das operações e para a determinação da situação financeira da empresa. Nós temos os métodos, certo? O método de inventário periódico é um sistema arcaico de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas. O que ele faz? Ele apura os estoques físicos em intervalos fixos, seja ele mensal, trimestral, semestral ou anual. Esse é o método periódico. Ainda com o método periódico, nós temos o quê? Eles são avaliados na data do encerramento do balanço, através de contagem física, é aquele feito manualmente, quando vocês vão fazer o levantamento do que vocês têm no estoque, para poder dar saídas ou para mesmo vocês fazerem um levantamento do que vocês têm. Lembra que foi dito que são quando vocês encontram algum mercadinho que coloca a plaquinha fechado para balanço, que é quando eles estão fazendo o levantamento do que eles têm no seu estoque. Nós temos agora o sistema permanente. O sistema permanente, ele é o quê? Ele oferece alguns métodos distintos para apuração de custo das mercadorias vendidas, que é o nosso CMV, onde no método permanente vocês vão trabalhar PEPS, UEPS e média ponderada. Como funciona cada um? O sistema permanente é um controle feito através de fichas de controle de estoque, aquelas fichinhas que foi passada para vocês na atividade de sala da aula 1, onde a administração poderá o quê? Obter junto à contabilidade informações básicas para o planejamento dos investimentos, ou seja, a margem de lucro e a evolução dos custos, entre outros. Por esse critério, prevê-se que as aquisições iniciais de mercadorias devem ser as primeiras a serem baixadas a cada venda
no método PEPS, desculpa. No método PEPS, vamos aqui revisar o método PEPS. Vocês lembram que PEPS significa primeiro que entra, primeiro que sai, que é o quê? Devem ser as primeiras a serem baixadas. As primeiras aquisições, ou seja, as primeiras compras que vocês fazem, devem ser as primeiras a dar saídas a cada venda como forma de compra de controle de estoques. São considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiro. Então, se você comprou 20 unidades no dia 1º e no dia 2 você comprou mais 20, se você for vender 10, você vai dar baixa nas 10 primeiras que você comprou, certo? O método EPS, ele é diferente só porque ele é o quê? O último que entra e o primeiro que sai. De acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições, certo? Assim, são considerados vendidos itens adquiridos mais recentes, ou seja, os que entram recente, no caso do nosso exemplo, se eu comprei 20 no dia 1º, 20 no dia 2 e eu vender 10, o que vai sair primeiro são os 10 últimos que entraram no dia 2. E nós temos a média ponderada móvel. Por esse critério, os estoques são avaliados pelos custos médios de aquisição apurado a cada entrada de mercadoria, ponderado pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. No método da média ponderada, vocês vão fazer o quê? A média entre o que entra e entre o que está no saldo para vocês obterem um valor que vai ser o valor da saída. Aqui eu vou trazer novamente o exemplo que foi tido na primeira aula, que foi aqui, eu esqueci de colocar o EPS, certo? Onde foi colocado aqui 3 compras e 1 venda, para poder ser feito os métodos PEPS e o EPS em média ponderada. Onde está aqui os exemplos. Não esqueçam, quando vocês estiverem fazendo a avaliação de vocês com essas informações, vocês sempre vão ter que lembrar. PEPS, eu sempre vou usar o quê? Primeiro que entra vai ser o primeiro que vai sair, para poder ter no meu final o valor do meu estoque e nas minhas saídas o saldo do meu CMV. Lembrando, sempre vocês vão fazer os lançamentos e o principal, que na hora da primeira compra, vocês vão observar que sempre vai ser o primeiro que entra, é o primeiro que sai. No método EPS é diferente. No método EPS sempre vai ser assim, terá compra normal, vai colocar o saldo o saldo final. No momento da entrada de mais mercadoria, você fez uma compra. Na hora que você faz a venda, sempre vai sair primeiro os últimos que entraram. E sempre observar que na saída será o meu CMV. Na média ponderada, o que nós temos? Nós temos simplesmente todas as entradas como feitas, colocamos o nosso saldo e, posteriormente, quando há uma compra, eu faço o quê? Eu faço a média, somando todos os valores as quantidades, somo os valores do que eu já tinha no meu estoque com o que eu comprei e faço o quê? Lembrando, a divisão de um por outro. Quantidade, vocês vão dividir o valor total pela quantidade para achar a média, certo? Sempre lembrando do CMV. Saindo dos métodos de inventário, nós vamos para a formação de preço de venda, que é o quê? Qualquer empresa ou cooperativa precisa saber determinar com o maior nível de exatidão possível os preços de venda de seus produtos. É fundamental conhecer os reais gastos ocorridos para imputá-los às suas mercadorias e produtos. Onde vocês vão buscar gerar, ou seja, formar o preço de venda dos produtos que vocês vão ter na cooperativa de vocês. Qual o preço de saída que eles vão ter?
O mapeamento correto dos custos de produção apresenta uma oportunidade de a cooperativa eliminar o quê? Desperdícios, ou seja, e demais itens que não agregam ao valor do produto. Essa é a maior importância da formação de preço, onde o controle eficiente dos custos, gerando informações precisas, vocês vão fazer todos os levantamentos para poder formar um preço de venda justo, no qual vocês não saiam perdendo e também não seja exagerado. Deixando de ser uma vantagem estratégica, a formação de preço passou o quê? Passou a ser uma vantagem competitiva nas organizações. As metodologias para a formação do preço de venda, nós temos o quê? Nós temos 3 métodos. Nós temos o método baseado na concorrência, que é aquele que nós conversamos, que você se baseia pela a cooperativa ou empresa que tem o mesmo ramo, o mesmo produto, e você tenta concorrer com ela com um preço abaixo. O método baseado nos custos, que é aquele que você vai fazer o levantamento dos custos que vocês têm com o produto, para poder gerar um preço, e o método baseado no valor percebido pelo consumidor, que é aquele qual o seu consumidor está disposto a pagar, certo? Pelo produto que você está oferecendo e a qualidade dele. Nós temos o sistema de custeio. Então, antes de entrar no sistema de custeio, eu fechei aqui a nossa aula 1. Então, aqui comigo, alunos. Na nossa aula 1, nós trabalhamos com os métodos de inventário e a formação de preço. Métodos de inventário, vocês vão trabalhar com os nossos 3 métodos, que é o quê? PEPS, o EPS e a média ponderada. Lembrando que no lançamento das fichas que vocês vão fazer, vocês têm que sempre se atentar com o valor dos saldos, porque vocês vão pegar os seus saldos e vão dar saída no momento da venda. Se vocês se atentarem para os exemplos que foram dados, do primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, o último que sai, e a média entre eles, vocês vão ter o valor preciso. Então, é só fazer o lançamento correto, é só vocês ficarem atentos na hora de fazer a avaliação de vocês com as informações, tá bom? E com relação à formação de preço, os métodos que são usados, concorrência, método percebido pelo consumidor, pelo método de custeio, tudo isso vocês vão relembrando, que é o quê? Método de concorrência, vou sempre buscar um preço que vá competir com uma empresa ou a cooperativa que tenha o mesmo ramo que o meu. De custeio, que é o quê? Os custos, os levantamentos, o que vocês gastam para obter aquele produto. E também o método percebido pelo consumidor, que é aquele que o consumidor está disposto a pagar pelo produto que você faz, um produto diferente, um produto mais aprimorado. Certo, professora Fernanda? Isso, muito bem, professora Priscila, isso mesmo. Agora nós vamos lá para a aula, para a questão das aulas de número 2. Nós vamos iniciar agora as questões das aulas número 2, tá bom? Sistema de custeio. O sistema de custeio refere-se à forma pelo qual os custos são apropriados aos produtos, certo? Nós falamos dos inventários, como vocês iam fazer todo aquele levantamento. Agora nós vamos os custos, a forma de como os custos são apropriados ao produto. Existem alguns métodos que buscam adequar às necessidades e exigências das empresas. Necessidades essas que podem ser para atender às exigências fiscais, certo? Ou gerenciais. Vamos lá. Nós temos o sistema de custeio por absorção, que é o quê? O método de custeio por absorção significa a apropriação aos produtos prontos de todos os custos incorridos durante o processo de produção que estejam diretamente vinculados ao produto, que se refiram à tarefa de elaboração em geral e só podem ser alocados aos bens fabricados indiretamente mediante rateio. Ou seja, o nosso método de custeio por absorção, ele inclui o quê? Ele está diretamente vinculado ao produto, então todos os tipos de custos são incluídos, ou seja, são vinculados ao método de custeio, ou de custeio por absorção.
A presença dos custos fixos no custeio por absorção na cooperativa. Por quê? Em suas atividades operacionais implica a utilização de rateios. É quando você vai fazer todo o rateio dos custos que você teve com a fabricação, ou seja, com aquele produto que vocês vão vir a vender. Os critérios de rateio apresentarão um forte componente arbitrário, que poderá distorcer os resultados apurados por produto. Esse sistema de custeio pode dificultar, certo? As decisões dos dirigentes e das gerências com relação a assuntos de vital importância para a cooperativa. Por exemplo, na determinação de preços de venda ou descontinuação da fabricação do produto. Essa é uma pequena desvantagem do sistema de custeio por absorção. O sistema de custeio por absorção é o que deve ser utilizado pelas cooperativas. Porém, lembrando, custeio por absorção é o que deve ser utilizado pelas cooperativas para fins de apuração dos tributos sobre a sobra líquida da cooperativa, que nós vamos falar mais à frente. Agora vamos para o sistema de custeio variável. O método de custeio variável direto considera para a customização dos produtos e serviços da cooperativa apenas os custos variáveis. Ou seja, como o próprio sistema diz, quando você for fazer o cálculo do custeio variável, você vai sempre agregar primeiro os custos variáveis. Por este método de custeio, na avaliação dos estoques dos produtos, atribuem-se apenas os custos variáveis de produção, sendo os custos fixos, certo, lançados diretamente como despesas operacionais no período, que foi todo aquele cálculo que nós fizemos na nossa aula número 2, que nós colocamos lá como era feito o cálculo, ou seja, a receita, onde você ia destacar os custos, você fez um cálculo de custo variável e de custo por absorção. No custeio variável ainda, identificar os produtos mais rentáveis, ou seja, a vantagem dele, eles identificam os produtos mais rentáveis e assim dirigir os esforços de produção e venda para melhoria da rentabilidade. Essa é uma vantagem do sistema de custeio variável. Critério de rateio dos custeios indiretos. Para o rateio dos custeios indiretos aos produtos, é necessário que sejam estabelecidos parâmetros de rateio. Que parâmetros são esses? Horas máquinas e quantidade produzida. Caberá ao setor responsável pela atribuição de uma das bases mencionadas tentar encontrar a melhor forma de expressar a realidade dos gastos referente a cada um dos produtos da linha de produção. É quando você vai na sua cooperativa e você vai buscar saber o quê? Ver como é que está sendo feito esses gastos por produto feito, né? Se os gastos que vocês estão tendo, você pode melhorar ou desmembrar por produto como está sendo feito esse rateio, ou seja, essa questão de que a linha de produção, ou seja, se os produtos que estão sendo fabricados, ou seja, os produtos que vocês vão começar a fazer, estão saindo de forma correta, se está sendo rentável ou não. E vamos ao nosso ponto de equilíbrio, que é o quê? Pode ser realizado através do volume de receitas e da quantidade de produção da cooperativa, ou seja, vocês vão saber pelas receitas que vocês vão ter, que é aquela receita de vendas, ou seja, o volume que vocês vão estar vendendo, a quantidade, pela produção da cooperativa. Assim, vocês podem definir a quantidade mínima que a organização deve assegurar para não haver perdas, sempre preocupado com as perdas. E nós temos a nossa margem de contribuição, que quer dizer o quê? Representa a diferença entre o preço de venda unitário e
preço de venda unitária do produto e os seus custos e despesas variáveis, que são o quê? Unitários. Onde nós temos aqui a fórmula, que é a margem de contribuição unitária, certo? Igual ao preço de venda unitário menos os custos e despesas fixas unitárias. Essa é a fórmula para achar a margem de contribuição. Ela faz o quê? Ela representa quanto sobra de receita de vendas, ou seja, nossos ingressos, para pagar os custos fixos e, consequentemente, ter lucro após todos esses levantamentos e ter lucro após as vendas. Cálculo do ponto de equilíbrio é o quê? Custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Nós temos aqui, ó, custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição, que é o quê? Onde eu fiz agora há pouco para vocês. Nós vamos ter custos e despesas fixas, a nossa margem de contribuição, para poder achar a nossa receita. Essa foi a nossa aula de número 2. Agora aqui comigo, alunos. A nossa aula de número 2, ela falou basicamente de custeio de absorção variável indireto e também de margem de contribuição, como é que é feito o preço de venda. Então, logo, todos aqueles cálculos que nós fizemos, que são baseados nessas fórmulas que foi dito agora. Se vocês estão tendo alguma dúvida com relação a esse assunto, vocês podem mandar aqui no nosso chat. Professora Fernanda, algum aluno está com dúvida? Não, hoje, professora Priscila, a participação, até o momento, nenhuma participação, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. As turmas, elas silenciaram um pouquinho nesse primeiro momento de aula, mas estamos aqui aguardando a participação de todos, está bem? Vamos lá com a professora Priscila, dando continuidade à nossa aula. Então, vamos lá. Nossa aula 1 e 2, nossa revisão da aula 1 e da aula 2 foi finalizada, agora nós vamos entrar na revisão da aula número 3, aqui no slide. Vamos entrar na questão dos tributos, no qual nós conversamos bastante, teve bastante participação com relação a esse conteúdo, que é o quê? Como o governo paga as contas deste serviço à disposição dos cidadãos, que são os nossos tributos da cooperativa, certo? E nós tivemos sempre aquela pequena perguntinha de quem é a competência para tributar as operações realizadas pelas cooperativas. E sempre lembrando que a competência é do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Não esqueçam disso. Se aparecer para vocês só o governo federal, não. Tem o municipal e o estadual. Como o governo tributa as cooperativas? Vamos lá, vamos revisar. Dependendo do ramo, não esqueçam, em que a cooperativa atua, o regime de tributação será diferenciado. Um exemplo, cooperativa de crédito, certo? Tem um regime de tributação dos impostos federais diferenciado dos outros ramos de cooperativa. Sempre observe essa questão das diferenças, porque nem todas vão tributar da mesma forma. Conceito de planejamento tributário são o quê? Condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar a menor carga tributária. Lembrando, legalmente possível. Por que realizar um planejamento tributário? Porque você precisa, sua cooperativa, na verdade, precisa pagar menos impostos no maior prazo possível e dentro da legalidade. Sempre lembrando, gente, tem sempre que estar dentro da legalidade. Então, vamos lá. O que é evasão? É o ato ilícito, ou seja, contrário à lei, ainda ilegal. É quando você faz o quê? Você omite os tributos,
é a sonegação tributária, é o que é errado. O que é elusão? É o ato também o quê? Ilícito. Só que é de uma forma diferente, é simular, fingir negócios ou atos que não foram praticados para encobrir o verdadeiro negócio. É abuso das formas. Então, saibam diferenciar a evasão da elusão. São dois atos ilícitos. Só que um é o quê? Sonegação tributária, aquele contrário à lei. E a elusão é quando você simula, você finge algum negócio para poder burlar a lei. E nós temos a elisão, que é o quê? É o ato lícito, de acordo com a lei. Utilizar as brechas da lei para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias. É o nosso planejamento tributário. E nós temos os regimes de tributação das cooperativas. Que regimes são esses? Só voltando um pouquinho. Aqui na nossa aula de número 3, nós falamos de evasão, elusão e elisão. Lembrem sempre que vocês vão sempre ter que trabalhar na forma da lei. Mesmo que vocês queiram pagar menos impostos, vocês vão ter que buscar uma brecha na lei, certo? Para poder buscar essa forma de tributação, ou seja, de pagar um menor imposto dentro da legalidade. Por isso é falado da questão da evasão, que é um ato ilícito, ou seja, sonegação fiscal, sonegação tributária, que é erradíssimo, e você que vai montar uma cooperativa tem sempre que prestar atenção nessas questões. Se vier um dos cooperados tentar, vamos fazer isso ou aquilo que seja ilegal, você já tem que dizer, não vou fazer, porque eu posso muito bem buscar o quê? Uma brecha na lei para poder fazer algo lícito, ou seja, de acordo com a lei. Como é que eu vou fazer isso? Que é quando entra agora a nossa aula que foi a nossa aula de número 4. Nós vamos revisar, que é o quê? Os regimes de tributação das cooperativas, onde nós vamos ter quem? Nós vamos ter o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrário. Vamos rever como funciona cada um. Regime de tributação. Nós temos aqui Simples Nacional, lucro presumido. Vamos lá, particularidade de cada um. Vamos rever só um pouquinho como funciona cada um. Simples Nacional, uma atividade, uma única guia, ou seja, você vai pagar em uma única guia todos os documentos, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ICMS, ISS, contribuição previdenciária, certo? Em uma única guia. No lucro presumido, nós temos o quê? A cooperativa deve recolher cada imposto em um documento com código de recolhimento diferente. Já muda do Simples Nacional para o lucro presumido. Ramos de cooperativas que podem optar por cada regime. Vamos lá. O Simples Nacional, somente as cooperativas de consumo com receita bruta anual até, lembrando aqui, tá? É 4.800.000, que é o novo agora em 2018, certo? E já no lucro presumido são o quê? Todos os ramos de cooperativa, exceto as cooperativas de crédito com receita bruta anual. Lembrando que existe sempre essa questão aqui das cooperativas de crédito, que é diferente. Vamos lá para o lucro real. O que o lucro real apura? Nós temos aqui, é apurado subtraindo as receitas, ou seja, os atos não cooperativos, menos custos e despesas, conforme a nossa lei, aplicando as seguintes alíquotas. Vamos lá. Lembrem, para o nosso imposto de renda pessoa jurídica, nós temos 15%.
Já na nossa contribuição social, nós temos 9% para os demais ramos de cooperativa. Lembrando sempre, exceto cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, ele está sendo tão falado que vocês, quando ouvirem o nome crédito, vocês já vão saber que é diferente, que com cooperativa de crédito funciona de uma forma diferente. Lucro arbitrário, quando é que pode ser usado? Quando existe indícios de fraude, vícios ou erros na escrituração, de forma que a impeçam de identificar as movimentações financeiras ou determinar o lucro real. Ou seja, outra forma, não forem apresentados às autoridades, à autoridade tributária, os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o livro caixa, e não houver regularidade na escrituração contábil. Aí é quando existe a questão que ocorrerá o lucro arbitrário. E a questão quando o contribuinte é obrigado ao lucro real não escriturar, ou seja, ele foi obrigado pela sua atividade, é uma cooperativa de crédito e ela foi obrigada a tributar pelo regime de o lucro real. E ela não simplesmente diz, não, eu vou começar a tributar pelo lucro presumido. Então, ela acaba sendo jogada, ou seja, obrigada a ser pelo lucro arbitrário por conta disso, ou deixar de elaborar as demonstrações fiscais, que são as obrigações fiscais com relação às cooperativas. E a opção pelo lucro presumido quando for indevida. Essas são algumas formas que entrará com a questão do lucro arbitrário. E a última, se os livros contábeis não forem mantidos em ordem pelo contribuinte, você tem que manter uma organização. Por isso, você tem sempre que estar com a sua contabilidade em dias, para estar sempre verificando essa questão fiscal, demonstrações que a cooperativa ela chega a ser obrigada, escriturações fiscais, livros, tudo, impostos, tudo tem que estar sendo feito da forma correta para você não vir a ser penalizado, certo? E algumas particularidades do IR retido imposto de renda retido na fonte nas cooperativas. Vamos lá. Nós temos aqui os juros de 12% sobre capital social, que é previsto em lei, no artigo 24 da Lei 5.764 de 71, que é o quê? Pagos ou creditados aos cooperados, sujeitam-se à tributação como rendimentos de aplicação financeiras de renda fixa. Isso aqui foi da nossa última aula, certo? E, portanto, estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte. Correto. Só acrescentando, professora Priscila, essa questão dos juros de 12% sobre o capital social é aquele valor que os cooperados integralizam na cooperativa, sendo que, se for determinado na Constituição da cooperativa que fará jus a esses juros, ele será pago. Lembrando que só vai incidir imposto de renda à pessoa física se ultrapassar o limite da legislação do imposto de renda, que é R$2.000 e poucos, mais ou menos isso. Se for menos que isso, não pagará o imposto de renda à pessoa física. Agora com a professora Priscila. Ótima observação, professora. É sempre bom lembrar essas pequenas informações que vão ajudar vocês com a avaliação. Agora eu vou aqui no slide para dar uma finalizada com o nosso assunto. Continuando com as particularidades do imposto de renda. E fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos em aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de crédito em outras instituições financeiras, ou seja, as não
cooperativas. Nós temos aqui ainda, estão sujeitos à retenção na fonte os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, sujeitos a essa condição, pagos ou creditados por cooperativas de crédito a seus associados em função de aplicações que estes mantenham naquelas. Professora Fernanda, com relação a essa particularidade, tem alguma coisa a acrescentar? Não, professora. Ficou bem claro, né, na retenção, na fonte de aplicação financeira, pagos ou creditados por cooperativas, estão sujeitos, né, ao imposto de renda. Nesse caso, funciona assim. No caso da cooperativa de crédito, se aplica o recurso em uma outra instituição financeira, vamos lá, um outro banco, tá? Não há retenção de imposto de renda. Agora, vamos lá. No caso de uma outra cooperativa que não é do ramo de crédito, aplicou o recurso da cooperativa em aplicação financeira, os rendimentos vai incidir em imposto de renda. Tá certo? Essa é a diferença. Porque, na realidade, a cooperativa de crédito, o objetivo dela, o ramo, é a questão de empréstimos, não é isso, professora? Isso. De empréstimos, vamos ver o que mais? Vendas de produtos bancários, né? Seria mais ou menos isso. Só voltando aqui, professora, sim, a questão do lucro presumido. Na questão da tributação das empresas, o lucro presumido, como o próprio nome já demonstra, presume-se o lucro. Então, o que acontece? A cooperativa, ela não precisa apurar o lucro. Os impostos, como imposto de renda à pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro líquido, se presume o montante, vamos lá, se atua no ramo de comércio ou indústria, seria 8% do total da receita dos atos não cooperativos. Com base nisso, calculou esses 8%, aí a gente calcula imposto de renda, 15% e contribuição social sobre o lucro de 9%. Lembrando aqui que nós tratamos também, professora Priscila, pode ficar à vontade, professora, as questões dos impostos incidentes na parte do governo federal, mas nós temos aqui também a questão do ICMS. Então, no estado de Rondônia, a gente tem algumas particularidades, como a questão da cooperativa social e das cooperativas extrativistas e agropecuárias que têm um faturamento anual até R$36 mil, que o que acontece com elas? Elas têm um tratamento diferenciado. No caso das cooperativas agropecuárias ou extrativistas, o ICMS é 3% sobre o valor do faturamento. E as cooperativas sociais, né, que são formadas por deficientes físicos, por pessoas em grau de desigualdade social inferior, no caso, vamos lá, apenados, que estão se ressocializando, eles podem constituir esses tipos de cooperativa. Nesse caso, tem isenção de ICMS. Lembrando que os outros ramos de cooperativa, a questão da tributação é o mesmo, como se fosse uma empresa normal. Então, no caso de Rondônia, relacionado ao ICMS, não tem muita diferenciação. Na questão dos tributos na parte do governo municipal, vocês têm que consultar o Código Tributário Municipal para verificar se tem alguma vantagem a questão da cooperativa. Se não, vocês vão seguir a mesma lógica das empresas, não é isso, professora? Isso mesmo. A professora Fernanda acrescentou a questão dos impostos, dos nossos tributos municipais e estaduais, né? Nossos slides nós acabamos falando mais dos federais, mas existe toda essa particularidade com relação aos ou seja, aos tributos municipais e estaduais. Ok.
Professora, só lembrando aqui, sim, pode aquele falar, momento inicial da aula, eu disse que a participação foi pequena, mas posterior a isso, os professores, os alunos mandaram foto, que todos estão atentos à explicação. Nós vamos citar aqui algumas escolas sim, que nos mandaram foto, realmente os alunos estão atentos, é a escola Ruth Rocha, os alunos da escola Dona Benta, os alunos da escola Tubarão. A professora disse assim, que gostou da forma como está sendo conduzida a revisão, muito obrigada. Os alunos da escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira também estão participando aqui. Somente essas escolas, professora Priscila, que nos encaminharam aqui a participação com foto. Eu já agradeço e peço que uma próxima oportunidade vocês encaminhem as fotos de vocês, o recadinho de vocês, que a gente vai lembrar aqui. Vamos lá. Bom, com relação à nossa revisão, nós chegamos ao fim. Com algumas, se tiverem algumas dúvidas, vocês podem enviar. Nós vamos estar aqui dispostas a tirar as dúvidas de vocês. Espero que tenha sido proveitoso, ou seja, que vocês aproveitem e essa revisão venha a ser bem válida nessa avaliação que vocês vão fazer agora, essa avaliação regular. A professora Fernanda disse que a avaliação está bem tranquila, que ela fez baseada em todas essas aulas, em toda essa revisão. Espero que tenham gostado desse módulo, né, dessa disciplina de Contabilidade para Empresas Cooperativistas 2. E não mais, eu devo desejar a vocês uma boa prova, certo? Prestem atenção e se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, estamos aqui, não é, professora Fernanda? Isso, né? Lembrando que na atualidade a questão dos tributos das cooperativas é essa, mas que não quer dizer que terminou essa disciplina. Se vocês pensam em iniciar uma cooperativa com vários cooperados aí da comunidade de vocês, na parte tributária, na parte de contabilidade, isso é só o começo. Vocês precisam estudar bastante para compreender todo esse conteúdo. Correto, professora Priscila? Corretíssimo. Lembrando que quando vocês começam a estudar, não param mais. Principalmente vocês forem constituir uma cooperativa, certo? Então, tem sempre que estar buscando novos conhecimentos e buscar pelos direitos de vocês também como cooperados, certo, professora? Isso. Eu já agradeço a participação de todos e até uma nova oportunidade. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.